Meus amigos, acaba de sair uma notícia completamente absurda, mas que não surpreende, porque estamos na democracia relativa do Brasil. Por aqui, nada mais surpreende, tá tudo ao contrário. O poste mija no cachorro, o capim come a vaca, tá tudo invertido, né? O juiz participa de uma audiência de delação premiada e ainda ameaça o delator, né? Você fala, senão eu vou te prender. Tortura escancarada e nada acontece, né? Porque estamos no Brasil da democracia relativa. Bom, nos últimos dias a gente viu aí Donald Trump, né? As empresas de Donald Trump junto com o Rumble, tornando Alexandre de Moraes réu. Ele vai responder por isso, pode trazer várias consequências para ele e para a família dele, inclusive, porque já há precedentes, outras condenações que figuras internacionais responderam nos Estados Unidos, foram condenados, né? E aí tiveram propriedades, vistos, cancelados, tanto para as figuras condenadas quanto para pessoas ligadas a essas figuras. O mesmo pode acontecer com Alexandre de Moraes nesse processo que está sendo movido lá nos Estados Unidos, tá? E a questão envolve justamente esse processo, porque o Lula parece que ele sente, né? É claro, né? Ele quer retribuir o favor. Ele quer mostrar que é amigo do Xandão, né? Não, vem cá, é o seguinte, eu vou mandar aqui a AGU, a Advocacia Geral da União, defender você nesse processo do Trump, né? Urgente, a AGU vai defender Moraes em ação movida por Trump nos Estados Unidos. Bom, qual é a questão disso aqui, né? A AGU, meus amigos, para vocês entenderem, tá? A grosso modo, vou aqui simplificar e resumir. É um órgão de Estado, a Advocacia Geral da União, é um órgão permanente, cujo seu representante máximo, que é o advogado-geral da União, é indicado pelo presidente em exercício, né? Se eu não me engano, ainda é o Bessias, lembra do Bessias, né? Da Dilma? Querido, eu tô mandando aí o Bessias com um documento, se precisar você assina, tá? Quero o termo de posse de ministro, que era pro Lula assinar caso a Polícia Federal batesse na porta dele, para prendê-lo, né? Então ele ia assinar ali o termo de posse como ministro e aí ele só poderia ser preso com autorização do Supremo, onde lá tem amigos e companheiros, ex-advogados do PT, inclusive, como Toffoli, indicados pelo PT, que iriam certamente impedir a sua prisão, né? Depois não aconteceu, teve toda aquela reviravolta e etc., descondenado, a lei do CEP, né? Mudaram o entendimento da prisão em segunda instância, enfim. A questão é que o Bessias, o garoto de recados do PT, do Lula, da Dilma, é o advogado-geral da União e agora vai representar Alexandre de Moraes. Claro, Alexandre de Moraes não precisaria da ajuda da AGU, né? É claro que salta aos olhos o fato que nós, pagadores de impostos, nós que mantemos a AGU, nós que estruturamos tudo isso, toda a máquina pública, vamos custear a defesa de Alexandre de Moraes desse processo, onde ele é acusado nos Estados Unidos de violar a soberania, de violar a liberdade de expressão, coisa que também ele é acusado aqui, mas aqui é a democracia relativa do Brasil, né? Só que nos Estados Unidos o buraco é mais embaixo. Nos Estados Unidos, nem mesmo a esquerda americana, grande parte, a maior parte da esquerda americana, aceita violações à liberdade de expressão, aceita violações à soberania nacional. Lá é um país sério. Lá existe lei e a lei é cumprida e respeitada por todos, principalmente por aqueles que devem protegê-la, como ministros de uma Suprema Corte, né? Lá ele vai estar nas mãos de um juiz federal, técnico, e vai responder na forma da lei, né? E não se enganem. Esse será o início dos desdobramentos do que está por vir, tá? Ele vai responder por esse processo e vai responder por vários outros a partir deste, tá? Não é coincidência que ele apagou a conta no X hoje e agora nós estamos num ponto sem retorno, meus amigos. Como eu já falei para vocês, eles não vão retroceder porque fazer isso seria admitir, seria confissão de culpa. Não, a gente cometeu crimes mesmo, a gente desrespeitou a Constituição e fica por isso mesmo. Isso não vai acontecer, tá? Não vão retroceder para não admitir. E não tem como eles encararem o que está por vir. Não tem como encarar Donald Trump. Não tem como encarar o relatório da OEA, que será fulminante e será usado por Donald Trump para fulminar o sistema, para derrubar todos aqueles que desrespeitaram a lei brasileira, porque fazendo isso também desrespeitaram a lei americana, determinaram censura lá, né? Alexandre de Moraes
As mesmas decisões que tomou aqui, tomou nos Estados Unidos, porque Alan dos Santos tem conta lá nos Estados Unidos, né? Tem perfis registrados lá. Portanto, ao bloquear os perfis de Alan dos Santos, ele interferiu na legislação americana, né? Ele fez isso sob leis dos Estados Unidos. E é com base nisso que ele está respondendo aí esse processo, tá bom, pessoal? Então, o que eu imagino que vai acontecer agora é que Donald Trump, de posse do relatório da OEA, vai impor sanções ao Brasil, e eu não me refiro somente de sanções econômicas, porque ele mesmo disse, numa pergunta para um repórter lá, a respeito da questão, né, que falou, olha, o Brasil, assim como outros países, são signatários, né, o Brasil é signatário de diversos pactos internacionais, e ele tem que seguir o que está nesses pactos. E eu venho falando isso desde 2022. O Brasil é signatário de diversos pactos internacionais e várias questões elencadas nesses pactos não estão sendo respeitadas. Isso não vai ficar assim. Tudo que a gente precisava era de alguém com pulso firme, com coragem, com poder, para cobrar que o Brasil obedeça esses pactos. E esse alguém é Donald Trump. Se Biden tivesse sido eleito, meu amigo, a situação seria completamente diferente, né? Mas como o Brasil é um espelho dos Estados Unidos, né, um espelho atrasado, digamos assim, atrasado porque o que acontece lá, acontece aqui no Brasil. É sempre assim, sempre foi assim e sempre vai ser. Donald Trump foi eleito naquela onda conservadora, depois, por algum motivo, Joe Biden foi eleito. Não foi isso? Sempre teve esquerda no Brasil. De repente, uma onda conservadora, Bolsonaro, fenômeno, foi eleito. Depois, Lula foi eleito. Não foi isso que aconteceu? Perseguiram Donald Trump lá, ameaçaram de prisão, processaram, abriram inquérito, abriram isso e aquilo, não foi preso e agora foi reeleito. Aqui no Brasil vai ser a mesma coisa. Aliás, já foi a mesma coisa. Estão perseguindo Bolsonaro, ameaça de prisão, processo, inquérito, tudo mais. E o resultado a gente já sabe. Afinal de contas, não tem nenhuma base, é só narrativa, é só ilação, né? Ele vai ser reeleito o ano que vem, 2026. Não sendo ele, e não tem problema, claro, gostaria que fosse ele, vai ser a Michelle, vai ser o Tarcísio, vai ser quem ele indicar, e todos aqueles que violaram a lei vão responder por isso. Não tenham dúvidas.